Você já se perguntou por que, mesmo buscando a Deus, ainda enfrenta tentações intensas? Na exposição de hoje, veremos o Filho de Deus no deserto, enfrentando o diabo em um momento de fraqueza física, mas de fortaleza espiritual. Acompanhe este estudo e descubra o que a atitude de Jesus revela sobre como enfrentar a tentação. Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao 13. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém. Irmãos, essa palavra, ela, tenho certeza, é lida, é conhecida dos irmãos. Nós sabemos que essa tentação, esse episódio da tentação de Jesus, ele é narrado pelos 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Na maioria dos textos, como de costume nesses 3 evangelhos, que são evangelhos sinóticos, nós conhecemos. Marcos sempre é o mais breve, então Marcos narra esse episódio lá no capítulo 1 do seu evangelho, em apenas 2 versículos, o versículo 12 e o versículo 13. Mateus narra também no capítulo 4 do evangelho de Mateus, e Lucas narra no capítulo 4 do seu evangelho. Obviamente, por ser a mesma história, há muitas semelhanças e a história é praticamente a mesma em ambos ou em todos os evangelhos. Alguns destaques que um evangelista dá a mais ou a menos, algum comentário, alguma informação adicionada por um evangelista, e ao todo nós podemos juntar, como eu gosto sempre de dizer, os evangelhos funcionam como câmeras em diferentes ângulos da mesma história. Então, quando a gente olha os evangelhos como um todo, nós temos uma visão de diferentes ângulos, assim como a transmissão ao vivo do nosso culto aqui aos domingos, por exemplo. Tem várias câmeras tentando pegar as pessoas de diferentes ângulos. Assim funciona os evangelhos. Hoje, obviamente, porque ser o nosso tema, nós vamos nos concentrar no evangelho de Lucas, mas eu farei algumas menções também de outros evangelhos. Talvez a principal diferença que nós encontramos aqui no evangelho de Lucas, e somente Lucas faz isso, ele inverte a ordem das tentações. Então aquela tentação que nós lemos ali, que aqui na narrativa de Lucas é a segunda, que leva Jesus ao pináculo do templo e mostra todos os reinos, Mateus e Marcos colocam como a última tentação. Não sabemos por quê, não sabemos exatamente por que Lucas inverteu a ordem, mas como nós estamos expondo Lucas, eu vou seguir a ordem colocada aqui por Lucas. Então, o evangelho, ou a narrativa de Lucas, ela começa mencionando Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, ele estava cheio do Espírito Santo. Nós vimos lá no batismo que o Espírito Santo foi sobre ele em formato de pomba, ouviu-se uma voz do céu que disse: Esse é meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu me comprazo. Jesus, cheio do Espírito Santo, confirmado por Deus, é levado pelo Espírito ao deserto. É interessante que Marcos, lá no versículo 12 de Marcos, ele usa a expressão: o Espírito o impeliu ao deserto.
Então ele usa uma expressão mais forte que a expressão de Lucas. Lucas diz, ele é levado pelo Espírito. Marcos diz, não, o Espírito Santo o impeliu, como se tivesse empurrado Jesus. Ou seja, agora você vai para o deserto. Você saiu da presença de Deus e você tem o testemunho de Deus de que você é o filho dele e que você alegra ele. Você está cheio do Espírito Santo e agora você vai para o deserto. Então foi Jesus que foi para o terreno do diabo. Foi Jesus que foi para o deserto para ser tentado. Jejuar, orar e ser tentado. Mas por que isso? Vamos ver o que nós aprendemos com essa lição. Então, primeiro ponto, ele não estava lá por acaso, ele não estava lá de passagem, ele estava lá porque o Espírito o impeliu até lá. E lá, conforme Lucas aqui nos narra, ele estava 40 dias sem comer coisa alguma. E nesses 40 dias, sendo tentado pelo diabo. No final dos 40 dias, ele teve fome. E aí, Lucas narra o diálogo que acreditamos ter acontecido no final desses 40 dias. Mas durante os 40 dias, Lucas narra que ele foi tentado. Nós temos aqui a informação apenas pelo que aconteceu no último, nas 3 tentações. Podemos entender que esse é um resumo das tentações que Jesus sofreu ao longo desses 40 dias. O primeiro ponto aqui que eu quero destacar para vocês, para a gente entender. Ora, Jesus estava cheio do Espírito. Jesus tinha sido confirmado que era o Filho de Deus. Jesus estava jejuando e certamente estava orando. Nenhum dos evangelistas diz que Jesus estava orando, mas eu acho que podemos concordar que certamente nesses 40 dias Jesus não ficou fazendo palavras cruzadas, né? Ele estava orando. E aí você pega Jesus, cheio do Espírito Santo, confirmado por Deus como sendo Filho de Deus, 40 dias jejuando, 40 dias orando e é tentado pelo diabo. Qual a primeira lição que a gente tira aqui? Mesmo que nós estejamos cheios do Espírito Santo, mesmo que nós tenhamos uma vida de oração, mesmo que nós tenhamos uma vida de jejum, nós seremos tentados. Essa é a primeira lição. Então a primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam é: ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado. O problema não está em ser tentado, o problema está em ceder à tentação. Portanto, a tentação faz parte da nossa vida. É algo que nós temos que lidar. E esse texto que nós vamos ver hoje, nós vamos aprender como Jesus lidou com essa tentação. E aí ele está aqui nos ensinando a como nós lidamos com a tentação. Outro ponto importante para destacar. Jesus estava aqui no início do seu ministério. Imagina um momento glorioso dele ter sido batizado por João. Aquela pomba sobrevoando ele, uma voz do céu. Imagina um momento glorioso que aconteceu aquilo. Dá para dizer que ele estava top, né, no auge. E ele foi tentado. E eu arrisco dizer que é até mais fácil nós sermos tentados quando a gente está nos nossos momentos de pico do que nos nossos momentos de vale. Então a gente aprendeu que oração, jejum, a presença ou ser cheio do Espírito Santo, momentos em que tudo está dando certo, não são empecilhos para a gente ser tentado. E aí vamos então às tentações, vamos entender um pouquinho qual foi a tática aqui que o diabo usou. Aliás, antes de entrar nisso, aqueles irmãos que vêm, a maioria de vocês aqui vem toda segunda-feira já há um bom tempo, já deve ter ouvido eu falar isso. Todo ser humano, ele sempre tem inimigos. É impossível o ser humano não ter inimigo. Pela Bíblia, todo ser humano tem um primeiro inimigo, que é Deus. Então, todo ser humano em pecado tem um inimigo, que é Deus. Uma vez que nós entregamos a nossa vida para Cristo e somos justificados pelos méritos de Cristo, o apóstolo Paulo diz que nós temos amizade com Deus, nós fazemos as pazes com Deus. Deus deixa de ser o nosso inimigo. Enquanto eu estou em pecado, Deus é meu inimigo. Quando eu me entrego e sou justificado por Cristo, eu passo a ter paz com Deus. Essa é a palavra que o apóstolo Paulo utiliza. E Deus já não é mais meu inimigo. Mas eu ganho outros 3 inimigos. Quais são esses outros 3 inimigos? O mundo. O que é o mundo?
É as pessoas que não são crente? Não. As pessoas que não são crente, biblicamente falando, é o próximo. A Bíblia chama de próximo. O que eu tenho que fazer com o próximo? Amá-lo como a mim mesmo. Então, as pessoas que não são crentes não são nossos inimigos. Eles são nosso próximo. O que é, portanto, o mundo? O mundo, biblicamente falando, é esse sistema de coisas, esse governo que é tenebroso, que é mau e que é pecaminoso por causa do pecado. Então, é o governo das coisas do mundo. Quando a Bíblia fala mundo, a Bíblia está falando a respeito do governo das coisas a partir do pecado. Então, é o sistema que governa o mundo, o pecado, e não as pessoas. As pessoas, elas são vítimas desse sistema. E nós temos que amá-las como a nós mesmos. Mas nós somos inimigos desse sistema de coisas pecaminoso. Outro inimigo que a Bíblia nos apresenta é nós mesmos, que a Bíblia chama de carne. Então a Bíblia diz, nosso inimigo é o mundo e a carne, nós mesmos. E outro inimigo que a Bíblia nos apresenta é o diabo. Então temos 3 inimigos. Lutamos contra o mundo, contra a carne, contra nós mesmos e contra o diabo. Aqui nós vamos ver hoje como lutar contra o diabo, contra as tentações. Mas as lições que nós vamos tirar aqui também se aplicam contra o mundo e contra nós mesmos. Muito bem, primeira tática aqui do diabo. E como eu disse, eu vou seguir a ordem narrada por Lucas. Lá no versículo 4, ou melhor, no versículo 3, a primeira fala do diabo. Lucas já havia dito no versículo 2 que terminados os 40 dias Jesus teve fome. E aí no versículo 13 ele disse, o diabo disse para ele, se tu és o filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. Primeira tentativa do diabo. Qual a primeira tática dele? É o que a gente chama de tentação física ou espiritual. Ele começa a colocar em dúvida a palavra que Deus havia dito a Jesus um momento antes no batismo lá no Jordão. Poxa, se lá no batismo ouviu-se uma voz do céu dizendo, este é o meu filho, ou tu és os meus filhos, tu és o meu filho, como Lucas disse, como que o diabo coloca essa dúvida na mente de Jesus? O que o diabo está fazendo ali é dizer assim, olha, será que é mesmo? Se você é filho mesmo de Deus, o que você está fazendo aqui com fome? É mais ou menos o que ele disse para Eva lá no jardim, né? Olha, mas se Deus ama mesmo vocês, por que ele não quer que vocês sejam igual a ele? Na verdade, ele não quer, porque se vocês comerem desse fruto, vocês serão igual a ele. Deus é um ser sádico, um ser egoísta. Ele não quer que vocês tenham o mesmo conhecimento e poder dele. E aqui para Jesus o diabo chega colocando dúvida. Será mesmo? Se você é mesmo filho de Deus, o que você está fazendo aqui nesse deserto 40 dias passando fome? E quantas vezes nós temos dúvida assim, né? É uma tática comum do diabo. Pô, você é filho de Deus e está doente? Você é filho de Deus e está desempregado? Você é filho de Deus e tem problema? Você é filho de Deus e tem lutas na vida? Você é filho de Deus e olha o jeito que está a tua família? Você é filho de Deus e olha o que o seu filho está fazendo? Você é filho de Deus e não consegue resolver esse probleminha aí? Vem aqui que eu vou resolver para você. Essa é uma tática comum do diabo. E ele usou, foi a primeira estratégia dele com Jesus. Tá com fome? Ué, você é filho de Deus? Então, você tem poder? Manda essas pedras se transformar em pão. Você não tem poder? Você não é o cara? Você não é aquele que Deus se agrada de você? O que é pegar e transformar essas pedras em pão? E aí Jesus responde para ele, citando a Bíblia. Guardem bem isso. Jesus responde para ele citando Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O que Jesus está dizendo para ele aqui? Olha, realmente eu estou com fome. Realmente eu adoraria nesse momento comer pão. Mas nesse momento não é importante que eu coma pão. Há coisas mais importantes. Nesse momento, a palavra de Deus é mais importante. Há momentos, há tempos, e nesse momento, a palavra de Deus é mais importante para mim. Jesus citou a palavra de Deus para se defender desse primeiro ataque.
Então, dúvida, questionamento. Ué, se Deus não é bom? Se Deus é bom, por que você está doente? Por que você é pobre? Por que você está desempregado? Por que você tem problema? Deus é bom. E aí a gente entra naquela questão de que a gente começa a procurar o nosso pecado e começa a ver onde eu errei, o que eu deixei de fazer, aonde eu não agradei a Deus, e vira uma busca infindável para encontrar as razões dos nossos problemas. E o diabo ama isso quando a gente começa assim. Porque ele sabe que a gente vai encontrar um monte de coisa que a gente não fez, que a gente pecou, que a gente errou. E a gente começa a se abraçar aqueles problemas e começa a justificar. É verdade mesmo, é por isso que eu estou doente, é por isso que eu sou pobre, é por isso que eu tenho problema. E é por isso... E a gente começa e a gente vai dizer, é por isso que Deus não me ama. E quando vê, a gente diz, não tem jeito para mim mesmo. É o que ele quer. Mas qual foi a tática aqui de Jesus? Citar a Bíblia para o diabo. Não, eu sei quem eu sou. E ele nem entrou nesse mérito. Ele podia dizer, não, eu acabei de ouvir do meu pai dizendo que eu sou filho dele. Eu acabei de ouvir do meu pai dizendo que eu proporciono, ou que ele se alegra em mim. Mas ele nem entrou nesse mérito, ele simplesmente pegou a Bíblia e citou. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, nem só de pão viverá o homem. Eu estou com fome, mas há coisas mais importantes do que a comida. Há coisas mais importantes do que a necessidade física. Há coisas mais importantes do que a nossa saúde. Há coisas mais importantes do que uma carreira bem-sucedida. Por isso que eu sempre digo, e eu procuro ensinar para os meus filhos, qual é o segredo de uma vida de sucesso? Uma vida de sucesso, para mim, é uma vida em que Cristo é suficiente. Porque se eu ensinar para os meus filhos que uma vida de sucesso é ter um bom emprego, eles podem não conseguir um bom emprego. Se eu ensinar para os meus filhos que uma vida de sucesso é ter um bom casamento, eles podem não conseguir ter um bom casamento. Mas se eu ensinar para os meus filhos que uma vida de sucesso é Cristo ser suficiente na vida deles, eles podem ter doença, ou eles podem ter um casamento ruim, mas Cristo é suficiente para eles. Essa é a diferença. Então, Jesus pontuou esse tema com o diabo. E aí ele foi para a segunda tentativa. Ele disse, opa, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma enganada nele aqui com uma mentira, uma sutileza. E aí Lucas narra que o diabo levou ele a um alto monte e mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Obviamente aqui não foi um filme que passou ou levou Jesus literalmente em todos os lugares. Aqui nós estamos falando uma questão espiritual. Mostrou a ele todos os reinos do mundo e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. E aí vem a sutileza. Olha só, primeiro, uma mentira. O diabo não tem nada. O diabo não é dono nem da casa dele. E aí, irmãos, a gente tem uma visão errada do diabo. Porque a gente tem uma visão de que o diabo ele é o senhor do inferno e de que ele está lá governando e de que quando uma pessoa má vai para o inferno, ele vai lá e vai ter o diabo como chefão lá. Isso é coisa de literatura. Na verdade, isso aí, toda essa ideia surgiu de um livro chamado O Inferno de Dante. Um livro clássico. E a gente começou a ter essa ideia, a gente acha que a Bíblia fala sobre isso. Esse não é o inferno da Bíblia. O diabo da Bíblia, o inferno da Bíblia, ele é um miserável. Ele é um sofredor. Na verdade, ele sabe que ele é um sofredor e ele quer levar outras pessoas, não para ele governar essas pessoas, mas para essas pessoas sofrer com ele por toda a eternidade. É esse que é o diabo. Então ele fica sempre de mentira. E aqui ele quis aplicar essa mentira para Jesus. Dizer, olha, eu sou poderoso, eu tenho o reino. Quando na verdade ele não tem nada. Ele simplesmente age de acordo com aquilo que Deus permite que ele haja. O livro de Jó é uma prova disso. Até onde Deus permite que ele vá, ele vai. Ele não toca em ninguém sem Deus permitir. Ele não age na vida de ninguém sem Deus permitir. Deus está no controle e ele fica, como eu gosto de dizer, ele é um cachorrinho de Deus. Deus larga a corda e puxa de novo. E Deus larga um pouquinho a corda e puxa de novo. E é assim que funciona. Então a gente tem que tirar essa imagem de que ele é o grandão, o chefão. Não é nada disso. O diabo ele está dominado, ele é um derrotado. Só que ele quer nos enganar, assim como ele tentou enganar Jesus.
E aí aqui para Jesus ele chegou. Outra coisa que eu acho lindo, a gente tem aquela fantasia, né, de que tem mais ou menos 3 categorias de pessoas, né? Que é as pessoas que estão em pecados, as pessoas que aceitaram Jesus e são salvos, e aí naquele time lá das pessoas que estão em pecado, tem uma outra categoria que são as pessoas que fizeram um pacto com o diabo, né? A gente acha, ó, cuidado, não faz pacto com o diabo. Na verdade, ele é tão mentiroso porque até os pactos com ele são mentirosos, porque na Bíblia não fala que tem 3 tipos de pessoas. A Bíblia fala que tem 2 tipos de pessoas, o justo e o ímpio. O que a gente tem que entender é que todo o ímpio já tem um pacto com o diabo. Não precisa, já é dele. Só que ele engana a pessoa. E aí a pessoa acha, não, agora ele é meu amigo, porque ele me prometeu sucesso, ele me prometeu grana, ele me prometeu um monte de coisa, e ele vai enrolando a pessoa, e quando vê a pessoa está numa situação que dali para ela é só a morte. Muitos se matam. Mas na verdade é uma ilusão, porque a pessoa já era dele, e ele só usa, então assim, ou você é de Cristo, ou você é do diabo, não tem outra saída. Então, meus irmãos, aqui ele tentou ludibriar Cristo. No primeiro, mentindo. Olha, eu sou o dono disso aqui e eu vou te dar o poder. E aí depois vem a sutileza, e ele é mestre em sutileza. Qual que era a condição para receber aquele pretenso poder? Se prostrado me adorares. Quer tudo isso? Me adora. Imagina Jesus adorando o diabo. E aí Jesus responde para ele de novo com a Bíblia. Vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Mais uma vez aqui Jesus usou a Bíblia. E aí ele vai para a terceira tentativa. Obrigado, irmão. Terceira tentativa. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, que ele pensou, olha, já que eu estou só apanhando aqui na Bíblia, eu também conheço Bíblia. E se ele gosta de falar da Bíblia, eu vou responder para ele com a Bíblia. Porque está escrito. E o que ele diz que está escrito? Mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Citou a Bíblia, citou Salmo 91, versos 11 e 12. Aqui, meus irmãos, na minha opinião, hoje em dia, talvez uma das maiores ações do diabo é citar a Bíblia. O problema é que ele sempre cita a Bíblia fora do contexto. Então, não é o fato de alguém usar a Bíblia ou citar a Bíblia que essa pessoa está falando em nome de Deus. Muitas vezes, essa pessoa está falando em nome do diabo. Distorcer a Bíblia é obra do diabo. E por isso, meus irmãos, eu sempre falo, nós como crentes, nós temos que ter um cuidado com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz. Deus tem compromisso com o que ele disse, não com o que eu acho que ele disse, não com o que me ensinaram que ele disse. Deus tem compromisso com o que ele disse. E com o que ele não disse, ele não tem compromisso. Então, como é que eu sei o que Deus disse? Conhecendo a Bíblia. Eu preciso minimamente ter condições de entender o que Deus disse na palavra de Deus. É por isso que ao longo da história, trazendo agora mais recente, desde a Reforma Protestante, os protestantes dos quais nós fazemos parte, sempre primaram por o crente ser bereano, igual à igreja de Bereia que está lá em Atos. Os discípulos, os apóstolos pregando, os irmãos com as escrituras abertas, conferindo na escritura. É por isso que a gente traz a Bíblia para o culto. Para a gente fazer igual a igreja de Bereia. Abre a Bíblia e confere. O que ele está dizendo lá está na Bíblia? Fecha com a Bíblia, analisa. Esse é o nosso trabalho e é isso que nós incentivamos. É por isso que nós somos os leitores da Bíblia, ou pelo menos deveríamos ser. Nós incentivamos isso. Contrário de outros tempos, por exemplo, durante a era medieval, em que a Bíblia era proibida, só os sacerdotes podem ter acesso à Bíblia. Porque é muito complicado, você não vai entender.
Precisa ser uma pessoa iniciada para entender a Bíblia. Tem que ter treinamento para entender a Bíblia. Essa é a conversa do diabo. E aí nós, os protestantes, quebramos isso. Não, todo mundo tem que ter acesso à Bíblia. Todo crente tem uma Bíblia embaixo do braço. O crente não deixa a Bíblia aberta em casa como se fosse uma simpatia para boa sorte. Crente lê a Bíblia. Crente gasta a Bíblia. Crente anota na Bíblia. Crente troca a Bíblia a cada pouco porque a Bíblia já está tão usada que tem que trocar e não tem problema nenhum. A Bíblia foi feita para ser lida. A Bíblia não foi feita para ser guardada como uma relíquia. E isso é importante. E por isso que quando mais nós nos aproximamos e conhecemos a Bíblia, mais nós poderemos lutar contra as tentações. Porque o diabo é assim, ele pega um texto aqui, olha, está escrito tal coisa. Pega outro texto lá, e Jesus responde para ele, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está ensinando o método correto de interpretação bíblica. A Bíblia explica a Bíblia. Eu não posso pegar um texto isolado e entender que aquele texto contém em si uma verdade sem analisar todo o resto da Bíblia. Senão acontece isso. Tá ou não está escrito na Bíblia que os anjos vão cuidar para a gente não tropeçar? Tá. Mas e o resto da Bíblia? E o não tentarás o Senhor teu Deus? Tá ou não está escrito na Bíblia que nem a flecha nos molestará de dia, nem a seta de noite, e nenhuma praga chegará à nossa tenda? Tá ou não está escrito? Ué, e por que tem um monte de praguedo por aí? E gente doente, gente morrendo? A Bíblia não é verdade? Que tem que ler o contexto. Porque assim como diz que nenhuma praga chegará à nossa tenda, também diz que a gente tem doenças, tem enfermidades, tem sofrimentos, aflições. E eu posso até ler aquele salmo e me alegrar com aquele salmo, mas eu tenho que entender a Bíblia inteira. E por isso que eu digo que a gente tem que entender que Jesus é suficiente. Então Jesus está dizendo aqui, olha, para interpretar a Bíblia, você precisa ler a Bíblia toda, você precisa entender toda a história da Bíblia. Não pegar um versículo isolado. E aí terminou as tentações. Nós sabemos que, como eu disse, Mateus e Marcos narram numa ordem diferente, mas o final aqui do verso 13, Lucas coloca uma informação que é única, somente Lucas relata isso, e eu acho maravilhosa essa informação que Lucas adiciona aqui. O verso 13 diz assim, e acabando o diabo toda a tentação, ou algumas traduções diz, acabando o diabo de tentá-lo de todas as formas, ausentou-se dele por algum tempo, ou, em algumas traduções está escrito, ausentou-se dele até momento oportuno. Então ele dá uma informação importante aqui. A luta com a tentação de Jesus não terminou ali. Se ausentou dele por algum tempo ou até um momento oportuno. Durante o ministério de Jesus, ele foi tentado outras vezes. E nós temos que entender isso. Não é porque a gente venceu uma tentação que a gente está imune. Nós temos que viver em vigilância. Eu separei 2 exemplos aqui para a gente ver outros momentos em que Jesus foi tentado. O primeiro deles está lá em João, no Evangelho de João, no capítulo de número 6. Rapidinho lá está narrando que Jesus, logo após a multiplicação dos pães e dos peixes, a multidão entra em êxtase, né? Imagina, do nada, assim, de 5 pães e 2 peixinhos, tirar uma comida para alimentar milhares de pessoas. E sobrar. Isso é um milagre maravilhoso. E lá João narra que a multidão ficou tão assim entusiasmada que foi em direção a Jesus para pegar Jesus e reconhecê-lo como rei. Tipo, esse é o Messias. Agora é o momento, vamos pegar ele aqui no braço, vamos marchar em direção a Jerusalém e vamos conquistar Jerusalém. Vamos expulsar os romanos. Nós estamos com o nosso rei. E o que Jesus fez? Fugiu. Se afastou da multidão. Foi orar. Deu um jeito, saiu da onde ele estava para não ser pego por eles, para não ser exaltado por eles como rei. Ali foi mais uma tentação. Imagina se Jesus cai nessa tentação. Tinha coisa para fazer ainda. Como João diz diversas vezes no seu evangelho, ainda não era a hora.
ainda não era a hora. Ainda não era a hora. Ele disse, se eu não me engano, por 7 vezes ainda não era a hora. Aí chega lá no momento final, quando Jesus começa a caminhar para a crucificação, João usa a palavra, eu acho lindo, e chegado o momento, então durante várias vezes João fica dizendo, ainda não é a hora, ainda não é a hora, ainda não é a hora. E aí lá no final ele diz, e chegado o momento. Então, não era a hora ainda. E Jesus foi sábio a ponto de perceber essa tentação e deu um jeito de escapar dela. Outro, todos vocês conhecem quando Jesus está lá, dizendo, olha, é da vontade de Deus de que eu seja morto pelos meus inimigos. Eu serei entregue, eu serei crucificado. E aí Pedro olha para Jesus e diz, que é isso? Misericórdia. De jeito nenhum. Tem dó de ti mesmo, não deixe que isso aconteça com você. E o que Jesus diz? Jesus não fala com Pedro ali. Jesus fala, arreda daqui ou vai para trás daqui, Satanás. Ali Jesus percebeu que era mais uma vez Satanás usando a boca de Pedro para tentá-lo, para ele negar a vontade de Deus, para negar o propósito pelo qual ele veio a esse mundo. Então são pelo menos 2 momentos em que o diabo voltou a tentar Jesus. Irmãos, esse então é o resumo. O que nós aprendemos aqui? Eu vou resumir. E com isso, nós vamos ver que Jesus venceu a tentação. E eu acho, o primeiro ponto que eu acho maravilhoso aqui, Jesus sendo filho de Deus, ele poderia, ali, se ele quisesse, ter destruído o diabo. Ele tinha poder para isso. Ele podia ter usado anjos para vir ali. Mateus diz que os anjos o alimentavam, ou logo em seguida os anjos o alimentaram. Ele podia ter usado, ao invés de alimentar, vem aqui, lida com esse diabo aí, eu não quero nem me meter nisso. Expulsem ele. Ele podia ter feito o que ele quisesse, mas ele resistiu e venceu o diabo usando ferramentas que eu e você podemos usar. Isso eu acho maravilhoso dessa narrativa. Ele não usou nada que não está ao nosso alcance. E vamos ver quais são essas ferramentas. A primeira delas, obviamente, oração e jejum. Jesus estava em jejum e Jesus estava, como nós falamos, provavelmente orando, certamente orando. A oração e jejum, meus irmãos, é uma arma poderosíssima. Ela não nos impede de ser tentado, como nós vimos aqui, mas ela nos fortalece a vencer a tentação. A palavra de Deus diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu resisto ao diabo? Oração, jejum, comunhão com Deus. Quando eu oro, eu aumento a minha intimidade com Deus. Quando eu jejuo, eu ensino o meu corpo de que o pão nem sempre é importante. Eu ensino o meu corpo, quando eu estou jejuando, de que a palavra de Deus pode alimentar o meu espírito. E mesmo que se o meu corpo tem fome, eu não tenho essa necessidade como a coisa mais importante da minha vida. Quando nós jejuamos e vivemos uma vida de jejum, nós educamos o nosso corpo a suportar e vencer e resistir à tentação. É isso o fundamento da vida de jejum. Então, jejum e oração, básico, nos ajuda, nos fortalece a vencer a tentação. Jesus disse certa vez que nós devemos jejuar e orar para que não sermos tentados. Mas nós vimos aqui que ele, jejuando e orando, foi tentado. E lembra que eu falei? A gente tem que olhar a Bíblia como um todo. Eu não posso pegar só aquele texto e achar, se eu estou orando e jejuando, eu nunca vou ser tentado. Tem momentos que eu posso ser tentado. Oração e jejum, ferramenta fundamental. Outra, lá no início Lucas destaca, Marcos também e Mateus também. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Oração, jejum, mas ser cheio do Espírito Santo. Sem ser cheio do Espírito Santo, eu não tenho como vencer a tentação. Porque quando eu não estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio do quê? Cheio de mim. A gente nunca está vazio. A gente sempre está cheio de alguma coisa. Ou estou cheio de mim, ou estou cheio do Espírito Santo. Quando Paulo lá em Gálatas apresenta, ele apresenta 2, o fruto ou as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, ou estou cheio de mim, ou estou cheio do Espírito Santo. Para sermos cheios do Espírito Santo, que nós temos que nos esvaziar. Mas eu preciso, para me esvaziar, estar cheio, e eu estou cheio de mim. Tem uma historinha que eu ouvi outro dia que eu achei maravilhosa. Diz que um
O pai viu o filhinho assim pequenininho na praia e disse, olha lá, tem uma estrela do mar, vai lá e pega a estrela do mar. A estrela do mar é bonitinho, né? Quem nunca quer? Eu já tive a oportunidade de ver uma estrela do mar e é bonito, você sempre quer pegar a estrela do mar. E o menino corria até a estrela do mar e não pegava ela e voltava. E o pai dizia, mas vai lá, pega a estrela do mar. E ele corria até ela e voltava. E assim ele fez várias vezes. Até que o pai perguntou, mas por que você não pega essa estrela do mar? E ele disse, porque eu estou com as mãos cheias de conchinhas. Ou seja, ele estava com a mão cheia, ele não queria largar o que ele tinha na mão e não conseguia pegar a estrela do mar. E quantas vezes nós somos assim, né? A gente tem um monte de... O que são conchinhas quebradas comparado a uma estrela do mar? Conchinha é fácil de achar, mas ele não largou a conchinha e perdeu a oportunidade de pegar a estrela do mar. E às vezes a gente se agarra às nossas coisas, né? A gente se agarra tanto... E às vezes Deus quer nos dar algo muito mais valioso do que aquilo. E a gente está agarrado naquilo. Não, isso é meu. Isso eu não largo. Então, para ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos primeiro nos esvaziar. E somente cheio do Espírito Santo e não cheio de nós podemos vencer a tentação. Nós não podemos chegar para o diabo e dizer, sai daqui em meu nome, sai daqui pelo meu poder, sai daqui pela minha glória. Você vai ver o que vai acontecer se você fizer isso. Uma outra historinha, hoje eu tô com um monte de historinha de menino. Perguntaram para o menino, e se o diabo bater na sua porta, o que você faz? E o menininho respondeu, eu mando Jesus abrir. Será que você mandaria Jesus abrir? Ou será que você ia querer abrir? Ah, eu sou bom, deixa para mim. Então, irmãos, ser cheio do Espírito Santo. Outro ponto, Jesus usou a Bíblia. Nas 3 respostas, Jesus utilizou a Bíblia. O que ele ensina pra gente com isso? Nós temos que conhecer a Bíblia. E é maravilhoso conhecer a Bíblia. Mas será que a gente conhece mesmo a Bíblia? Hoje em dia está muito fácil. Hoje em dia a gente tem ferramentas. Eu estou aqui, por exemplo, com esse equipamento aqui. Aqui eu tenho, sei lá quantas, mas devo ter mais de 100 versões da Bíblia. Num equipamento desse tamanho. Não é por falta de acesso que eu não vou conhecer a Bíblia, não é mesmo? Outra coisa, dizem que as redes sociais servem para depois, para nos mostrar que a gente não deixou de orar, jejuar ou ler a Bíblia por falta de tempo. É só tirar um extrato lá de quantas horas a gente ficou na rede social. Então, irmãos, ferramentas nós temos. Tempo nós temos, mas nem todos dedicam o tempo que precisa para ter intimidade com a Bíblia. E mesmo tendo ferramenta, tem momentos na nossa vida em que a gente não tem tempo de procurar na Bíblia, nem tempo de dar um Google. Dizer qual é mesmo aquele versículo. Tem momentos para vencer a tentação que nós precisamos usar o que a gente tem na nossa mente. Está guardado no coração. E aí? Como é que a gente está? Como que a gente está memorizando os textos bíblicos? Como que a gente lida no imprevisto? Às vezes para dar uma resposta para alguém que está desesperado, às vezes para dar uma resposta para uma tentação, às vezes para ajudar alguém. Ah, peraí só um pouquinho, eu vou ligar para o meu pastor. Pastor, qual é mesmo aquele versículo que o senhor falou domingo na igreja? Será que funciona assim? O cara tá lá na ponte, lá querendo se jogar da ponte, você para do lado e diz, peraí, deixa eu procurar aqui no Google que tem um versículo que fala sobre isso. É assim que funciona? Então, nós temos que saber a Bíblia no coração e de mente. E é interessante porque a gente deixa às vezes as coisas passar assim. Você pega, outro dia eu estava vendo os muçulmanos, as crianças da religião muçulmana, os islãs, eles decoram o Alcorão. Uma criança até mais ou menos 10 anos de idade, ela já leu centenas de vezes o Alcorão. E ela é capaz de citar de cor o Alcorão. Ela passa boa parte da infância dela, 2, 3, 4 horas por dia, memorizando o Alcorão. Os nossos filhos, se bobear, não sabem nem achar salmo na Bíblia. E a gente cria uma geração de ignorantes bíblicos. Pessoas que vão a esse tipo de astutas do diabo. Qualquer texto fora de contexto é isso. Na minha época, meus irmãos, era o tal do maná. Agora, graças a Deus, sumiu o tal do maná, faz anos que eu não vejo. Mas na minha época era o tal do maná. E a gente se alimentava do maná e nunca ia para a Bíblia, porque tirava aquele papelzinho e olhava, e era a nossa alimentação diária. Caixa de promessa. Nós chamávamos de maná lá no sul. Tá, que bom. Lá no sul nós chamávamos de maná, aqui é caixa de promessa. Só tem promessa. É.
Só que qual que é o problema? Só tem coisa boa, só tem salmo e só tem promessa. Ou seja, você nunca vai ser criticado por aquilo ali. O que substituiu a caixa de promessa hoje? Os posts lá da internet. Todo dia no WhatsApp recebe um versículo. E a única coisa que conhece, o único contato que tem com a Bíblia é aquele versículo que alguém postou, que alguém recebe, e acha que aquilo tá bom, e acha que aquilo tá alimentando. E nunca vai mesmo para a Bíblia. E abre a Bíblia e lê o texto. E diz o que esse texto está me ensinando, o que esse texto está dizendo, o que eu tenho que deixar de fazer, o que eu tenho que mudar na minha vida, o que eu tenho que começar a fazer por causa desse texto. Nunca vai. E aí vem a tentação e não tem Bíblia e vai fazer o quê? Então, uma lição importante, ter a Bíblia na mente, no coração e nos lábios. Falar sobre a Bíblia. É tão maravilhoso. Agora, o último, resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Então, se eu fiz isso, se eu oro, se eu jejuo, se eu estou cheio do Espírito Santo, se eu tenho a Bíblia no meu coração, se eu tenho a Bíblia na minha mente, eu posso resistir ao diabo. E ele vai fugir de mim. E talvez se você está achando, puxa, mas não funciona para mim, eu tento fazer isso. Deixa eu só terminar com um texto aqui. Eu quero que você ouça, eu vou abrir aqui em Hebreus capítulo 2. E lá em Hebreus, no capítulo 2 e no versículo 18, eu vou ler talvez o versículo 16 para você entender o contexto. Está escrito assim. Aqui o autor aos Hebreus está falando a respeito de Jesus. Versículo 17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. E aí vem o 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, ou sofreu, pode socorrer aos que são tentados. Então, naquilo que Jesus foi tentado, que o autor aos Hebreus está dizendo aqui, ele foi tentado, aquela tentação que ele teve no deserto e as demais tentações, alguns exemplos que eu dei para os irmãos aqui, ele foi tentado e ele venceu. E agora ele pode socorrer aos que são tentados. Então, não consegue vencer a tentação? Pede socorro para Jesus. O que Hebreus está dizendo aqui é isso. Ele foi tentado para agora poder nos socorrer em nossas tentações. Então, eu oro, eu jejuo, eu sou cheio do Espírito Santo, eu leio a Bíblia, eu conheço a Bíblia, mesmo assim eu não estou vencendo a tentação. Não se desespere. Jesus vence por você. Ele pode te socorrer. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pés. Amado e soberano Deus, em nome de Jesus Cristo, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Querido Deus, obrigado, Senhor, meu Deus, por nos ajudar a vencer as nossas tentações. E agora, Pai, eu peço que capacite a todos nós a, Senhor, termos uma vida de oração, de jejum, de consagração contigo. Que possamos, Pai querido, ser cheios do Teu Espírito Santo, que possamos, Pai, ter amor pela Sua palavra, fome pela Sua palavra, e que ela seja presente constante, presença constante em nossos corações, em nossos lábios. Querido Deus, nos dê graça para vencer as tentações, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado em todo momento. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém.